E agora nós já vamos continuar aqui o Café dos Homens, trazendo aqui a palavra do Dr. Antônio Cabreiro, que é um parceiro nosso aqui nas congregações nossas, e tem trabalhado junto conosco para o crescimento aqui da palavra do Senhor. O Dr. Antônio é um amigo nosso há muitos anos, estará aqui conosco dando a sua palavra. Que Deus abençoe. Bom dia. Bom dia. Quero saudar a todos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez ao presbítero Rafael pelo convite e pela oportunidade de poder retornar à Igreja de Pinheiros, rever o reverendo Arival, grande companheiro, Milton, companheiro nosso lá no Mackenzie. Enfim, é uma alegria poder estar aqui com vocês. E quando o presbítero Rafael me fez esse convite, e aí a gente chegou nesse tema para falar sobre economia. Na realidade, eu acho, quero cumprimentar a Igreja de Pinheiros por fazer esse tipo de café, de encontro, porque já passou da hora da igreja cristã, de uma maneira geral, não só a igreja protestante, mas todos os cristãos, de uma maneira geral, de nós ficarmos atentos aos nossos valores e de nós levarmos esses valores, de levarmos o cristianismo à praça pública, ao mundo secular aí fora. E tem alguns assuntos que eu entendo que a gente não tem dado a devida atenção. Eu sempre gosto de dizer, eu acho que a área da educação é uma das áreas fundamentais onde a igreja cristã ela tem se omitido junto ao mundo secular. E uma outra área também é essa área da economia, que a gente vai trocar algumas ideias. É claro que eu vou trazer aqui a minha opinião pessoal. A Bíblia não é um tratado de economia. Nem mesmo Calvino, ele tem alguns insights muito interessantes sobre economia, mas nem mesmo ele não era o objetivo da Bíblia fazer isso. Mas eu acho interessante a gente começar a entender algumas coisas que estão na Bíblia e trazer para a minha vida e fazer alguma reflexão sobre isso. Até porque não tem nenhum departamento ou parte da minha vida que não esteja sobre a soberania de Deus. Tudo aquilo que eu faço, comendo, bebendo, me levantando, andando, eu tenho que fazer para a honra e glória de Deus. Então, no meu trabalho, eu também tenho, na economia de uma maneira geral, eu tenho que ter essa visão cristã, que Deus também está ali presente. Quando eu trabalho, quando eu faço, quando eu estudo, eu estou fazendo aquilo para a honra e glória de Deus. Eu digo isso porque, às vezes, a gente, quando pensa na economia, a gente vai muito para o lado da caridade. Então eu tenho que pensar em economia, economia significa riqueza, riqueza significa recurso, então eu tenho que estar preocupado em isso. Claro que a gente tem que estar, aliás, a caridade é uma coisa da igreja, a caridade não é um fato ou um episódio entregue ao governo, a gente tem terceirizado isso. Então é nesse enfoque que nós vamos trabalhar um pouco essa área da economia. Eu queria trazer algumas coisas, como eu e você, como um cristão de uma maneira geral, não apenas um presbiteriano, mas um cristão, eu deveria ter algumas ideias de como é que essas coisas estão funcionando. Até porque eu tenho preocupação com a minha família, eu tenho preocupação com os meus filhos, com os meus netos um dia, e eu tenho que estar sabendo como é que eu posso encarar essa questão da economia. Então eu quero passar algumas coisas para vocês, e eu acho que a gente deveria estar um pouco preocupado com isso, porque às vezes a gente não tem as devidas informações, como é que o mundo tem girado. E o mundo mudou. O mundo da época de Cristo ele é completamente diferente. Só para você ter uma ideia, quando Cristóvão Colombo ele descobriu a América, esse grande fato, essa notícia, ela demorou 6 meses para chegar na Europa. Então você imagina, ele descobriu um novo continente, 6 meses depois apenas que a Europa ficou sabendo. Então vai vendo como a informação ela foi andando. Já quando Abraham Lincoln, não sei se a gente talvez pudesse apagar essa luz aqui, não sei se é possível, porque aí ficaria mais nítido para os irmãos e as irmãs poderem ver. Quando Abraham Lincoln foi assassinado, há pouco mais de 150 anos, a notícia já demorou 13 dias. Então você começa a ver como a informação ela vai caminhando, a velocidade é espantosa. Agora já, em 1969, em julho, quando Neil Armstrong ele pisou na Lua, um segundo e meio depois, quase 600 milhões de pessoas estavam observando aquele evento. Então, eu e você, nós estamos vivendo nesse mundo, um mundo que a informação, hoje não é o poder religioso, hoje não é o poder econômico, hoje o que nós estamos literalmente vivendo é o poder da informação.
E se eu entender isso, né, hoje o maior país do mundo, a maior potência econômica, se chama Facebook, que está em decadência. Com certeza agora nós vamos ter um outro aplicativo que vai surgir. Então, se eu quero passar a mensagem do Evangelho, se eu quero falar de economia, se eu quero falar do mundo secular e fora, eu tenho que entender isso daí. Só o Facebook é uma plataforma que tem 2 bilhões de pessoas conectadas. Imagina o apóstolo Paulo, você tem isso, querido. Se ele tivesse algo parecido. Eu estava ontem lá na igreja metodista em Manaus. John Wesley, ele viajou 250 mil quilômetros aonde? No lombo de um cavalo para poder pregar. Imagina, isso é uma coisa que inimaginável, né? Isso que aconteceu na internet em 2017, em 1 minuto. Para vocês terem uma ideia, em 1 minuto você teve 900 mil pessoas com login feito no Facebook. Você tem ali no YouTube 4,1 milhões de vídeos vistos. Isso em 2017, é o dado mais atualizado que eu tenho. Ou seja, nós temos uma geração hoje que não lê. Nós temos uma geração que vê vídeo, que vê imagens. Então eu tenho que entender esse mundo, como é que eu posso passar a mensagem, como é que eu posso ir para adiante. E não só isso, principalmente também, esse é um dado para mim espirituoso em relação aos nossos filhos e aos nossos netos. Veja só, em média, quando hoje um garoto ele fizer 17 anos, dessa idade dele, ele vai ter gasto 63 mil horas nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook e assim por diante, 11 mil horas na escola, 2 mil horas com a família e 800 horas aqui em Pinheiros. Isso é a média de um garoto quando ele fizer 17 anos. Isso é um desafio gigantesco, isso é um desafio imenso que eu tenho que saber como trabalhar com isso, principalmente em relação à geração mais nova. E tudo isso envolve o aspecto econômico, tudo isso vai dar resultado ou não. E aí a gente começa a pensar, quando a gente traz isso para a economia, eu estou preocupado com o meu filho, estou preocupado com o meu neto, estou preocupado com a minha família. Esse primeiro aí, o relógio que ele está online, isso aí é o débito, obrigado, que todos os países do mundo, de uma maneira geral, eles estão gastando mais do que eles estão arrecadando. E não só em termos de país, se você peguei as maiores economias do mundo. Aquela primeira coluna que você vê aqui em vermelho são os débitos online, agora, nesse momento, de cada um daqueles países. Então, se você pegar ali o Brasil, você vai ver que nós estamos ali com aquele débito, ou seja, nós estamos gastando mais daquilo que nós estamos arrecadando. E eu acho que o Estado, estou falando agora em termos de economia, para depois a gente trazer isso para o cristianismo. Isso é uma coisa incrível. Eu tenho que chegar e reconhecer que, olha, eu preciso parar com isso aqui. Isso aqui eu estou deixando uma conta para o meu filho ou para os meus netos pagarem. Isso alguém vai ter que pagar, esse débito. E é uma geração que não está, às vezes, votando hoje. É uma geração que não está aqui e grita e fala assim, olha, parem de gastar o dinheiro que vocês não têm. Então, a gente sempre tem procurado colocar no Estado a solução para tudo. E não tem mais como. Todas essas economias, isso é uma conta que não vai fechar, essa é uma conta que depois ela vai acabar dando um problema e a gente tem que ficar atento para isso. Então, como cristão, eu tenho que ficar atento para isso. E o que eu acho interessante, como a gente sempre tem cobrado mais do Estado, né? E, ao mesmo tempo, a gente tem tido uma visão sempre errada a respeito do que é iniciativa privada. Aqui eu não estou falando de grandes empresários, eu estou falando de qualquer um que não está no setor público. Como a gente tem uma visão assim, como ele tem que ser penalizado, como ele tem que ter trazido uma conta para ele. Isso aqui é um dado do Instituto lá do Mackenzie, do Centro Mackenzie de Liberdade Econômica. Em 2018, todos os projetos que foram apreciados pelo Congresso Nacional de uma maneira geral, em 2018, 68% deles, quase 70%, de alguma forma retiravam a liberdade econômica. O que é liberdade econômica? Quando eu estou falando de economia, liberdade econômica é facilidade que você tem de abrir um negócio. Quando eu falo negócio, não é uma grande empresa. É você criar uma borracharia, criar uma padaria, criar um cabeleireiro, uma borracharia, qualquer coisa pequena, qualquer uma pastelaria, qualquer negócio, depende do alvará da prefeitura, eu dependo de uma licença. Cada vez em que eu restringo essa liberdade, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando o direito de sobrevivência de cada uma daquelas pessoas. Mesmo em termos de igreja, eu tenho certeza que a maioria dos dizimistas dessa igreja são pessoas que vivem no setor privado, que tem algum tipo de negócio, tem algum ou profissional liberal, é advogado, é médico. E quanto maior o Estado, maior a dificuldade de eu poder isso adentro. Então, ela tem uma visão interessante do caminho do Brasil. Eu quero mais coisas do Estado, o déficit é gigantesco e eu estou contra o setor privado.
Então é dentro desse enfoque que a gente vai procurar trabalhar para vocês e a gente poder entender. E aí quando a gente fala em economia, a gente sempre quer saber o seguinte: por que alguns países são ricos e outros são pobres? Por que o Brasil é pobre? Na realidade, essa pergunta é errada. Eu não deveria perguntar por que o Brasil é pobre, porque a pobreza ela é a situação normal da humanidade. A humanidade sempre viveu na pobreza. Então, é por isso que Cristo disse: os pobres sempre tendem convosco. Isso não significa que eu não tenha que me preocupar com eles. Mas a pergunta que eu tenho que fazer é: por que em algum momento dessa pobreza comum, geral, alguns países se destacaram? Eu quero comparar um pouco alguma coisa que aconteceu em outros países e por que a gente não continua e a gente acabou não caminhando. Eu quero fazer uma comparação aqui com algo que seja comparável com o Brasil. De vez em quando a gente vê aí, gira um vídeo e fala: nossa, você viu como que é a educação lá na Finlândia? Poxa, vimos até a educação. A Finlândia tem 6 milhões de habitantes. Aqui São Paulo deve estar passando de 20 milhões, não sei, a grande São Paulo. Então não tem como querer comparar a Finlândia com um continente chamado Brasil. Eu tenho que comparar o Brasil com algo que seja mensurável com o Brasil. E o melhor aí talvez seja os Estados Unidos. Um país que tem em tamanho, uma área geográfica quase semelhante ao Brasil, uma população também praticamente semelhante ao Brasil. E o que é interessante, eu queria comentar com os irmãos: não existe nenhuma economia hoje tão avançada, tão desenvolvida em termos de tecnologia, de inovação, como a economia americana. Estou falando de uma maneira geral. Pega aí o seu celular, todas as coisas que você usa: WhatsApp, Instagram, Facebook, Google, Waze, Uber, tudo isso foi criado em um único país. Dá para parar e imaginar isso? Puxa, podia ter sido criado em tal lugar, em tal lugar. Tudo isso criado em um único país. É o país mais inovador do mundo. E hoje, eu vou dizer uma coisa: talvez não tenha nenhuma nação ainda tão religiosa como os Estados Unidos. Então, acho que a gente tem que olhar isso, esse ângulo da inovação, da riqueza, da prosperidade e da religião. Então, é isso que a gente vai falar. E esse negócio todo começa nessa declaração da independência. E ele diz o seguinte nessa declaração: considerando que essas verdades são evidentes, quais verdades? Que todos os homens são criados iguais. Então, essa é a primeira declaração de direitos humanos que eu tenho realmente efetiva, feita por um poder civil. Que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, entre os quais estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Olha que coisa interessante, que eu podia ter colocado um monte de coisa na declaração da independência deles, que eles são contra a Inglaterra, contra o rei da Inglaterra. Não, eles vêm e colocam uma declaração sobre essa aqui: que eu e você, que todos os homens fomos criados iguais, independente da cor da pele, religião, posição social, mas mais do que isso, que nós temos alguns direitos que são inalienáveis, que ninguém pode tirar, que ninguém pode tomar. E esses direitos eles são dados pelo Criador. Aí eles colocam uma palavra-chave aí que se chama liberdade. Totalmente diferente do que a gente pensa. Daí, por exemplo, você vai para a liberdade de expressão, liberdade econômica, liberdade religiosa. No Brasil a gente pensa: já nós temos liberdade religiosa? Não. O que nós temos aqui é tolerância religiosa. Por quê? A igreja de Pinheiros, para funcionar, ela tem que ir lá na prefeitura, pedir o seu alvará, ter sua licença, aquela coisa toda. Concede essa licença, aí então ela pode funcionar. Então, o que eu tenho é uma tolerância religiosa. O Estado me concede o direito de poder funcionar e de exercer a minha crença. Isso é totalmente diferente para o americano. Não é o Estado que me dá liberdade religiosa. A liberdade é dada por Deus. E ao Estado compete apenas assegurar esta liberdade. Se você pensa que a gente tem liberdade religiosa aqui no Brasil, tenta evangelizar qualquer comunidade, qualquer tribo indígena, para você ver o que vai acontecer. Então, não existe isso. Então, o que nós temos aqui é uma tolerância. Agora, o interessante é que essa liberdade, a liberdade para poder exercer meus negócios, para eu poder sobreviver, é sobre isso que a gente vai comentar e a gente vai avançar. E depois, quando eles chegam na Constituição, eles colocam o seguinte: garantir as bênçãos da liberdade para nós. E estou falando agora já entrando em termos de economia. Olha que interessante essa frase: as bênçãos da liberdade para nós e a nossa posteridade. Porque o nosso Deus é um Deus de liberdade. Um dos principais momentos do Velho Testamento é quando Deus chega e Ele entrega, lá em Êxodo 20, esses Novos Testamentos. E o que ele diz quando Ele entrega aqueles Novos Testamentos?
Ele não chega e fala assim, eu sou o Senhor teu Deus, eu era o Senhor de Jacó, de Isaac, de Abraão, eu sou o Senhor teu Deus que criou os céus e a terra, eu sou o Senhor teu Deus que te criou. O que ele fala? Eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da casa do Egito, da casa de escravidão. É um Deus de liberdade. Deus, a gente vai comentar muito sobre isso. E os americanos foram o primeiro povo que entenderam um pouco dessa visão cristã do mundo secular, do mundo da economia, e trouxeram para as suas leis. Então é isso que a gente vai acabar falando sobre isso. E é interessante como a gente às vezes esquece alguns documentos fundamentais que a gente teve na Reforma Protestante, em termos de economia, de alguma maneira geral, e a gente passa por cima, lembra da Reforma apenas como uma doutrina da salvação. Olha que Calvino, aliás, Calvino tem 32 sessões nas institutas falando de governo civil. Às vezes a gente fala assim, isso não é coisa, não vou me meter nisso. Se não fosse, Calvino não teria dado um espaço tão grande nas institutas para a questão política e para o governo civil. Ele diz o seguinte, que a paz pública não seja perturbada, que as propriedades de cada pessoa sejam preservadas em segurança, que os homens possam tranquilamente exercitar o comércio uns com os outros, que seja incentivada a honestidade e a modéstia. Olha que coisa interessante nessas pequenas linhas, as coisas que Calvino tem colocado. Primeiro, que as propriedades de cada pessoa sejam preservadas em segurança. Se tem algo que a gente não respeita aqui no Brasil hoje, é a propriedade privada. E não só isso, que possam tranquilamente, quer dizer, sossegadamente, sem ninguém interferir, sem ninguém querer colocar alguma restrição entre o comércio de uns com os outros. Outra, ninguém pode duvidar que a autoridade civil é uma vocação. Então toma cuidado, não posso, eu tenho que ficar na igreja, não, a política é um negócio sujo. Não era isso que Calvino ensinava para mim e ensinava para você. Esse é um negócio interessante que eu sempre gosto de comentar. Eu estava num jantar para tratar de outro assunto, de economia, e do lado aí é um prêmio Nobel de economia chamado Vernon Smith, um cristão, depois que eu fui descobrir. Mas eu cheguei e falei, poxa, deve ser um cientista, deve ser um ateu, deve ser um cara totalmente longe daquilo que tem a minha fé. E eu fui conversando com ele e falou, olha, como é que você consegue conciliar conhecimento, sabedoria com a fé, né? Com algum tipo de crença em Deus? Ele falou, não, mas eu sempre fui assim, olha, inclusive, veja o meu discurso de agradecimento. Quando eu recebi o prêmio Nobel de Economia, eu disse, olha, eu quero agradecer aos 10 mandamentos. Eu falei, os 10 mandamentos? Um prêmio Nobel de Economia me falando isso? Não é, porque os 10 mandamentos são os pilares de qualquer relação econômica numa sociedade desenvolvida. Quando eu digo assim, ele falou para mim, não furtarás. O que eu estou dizendo? Eu estou balizando a existência da propriedade privada, porque se eu não posso furtar, isso significa que alguém tem alguma propriedade. E por que eu estou trazendo isso? É claro que eu sou agricultor e eu quero trazer um pouco sobre qual o principal problema hoje da agricultura brasileira, embora seja o setor que tenha sido desenvolvido. É isso daí, é o não cumprimento do não furtarás. Essa fazenda aí, por exemplo, é a maior fazenda produtora de batata do Brasil. Ela está localizada no Nordeste, uma região difícil, de imigrantes japoneses, totalmente legalizada, não tem nenhum ano. Aí o Movimento Sem Terra veio e invadiu essa fazenda. Isso foi no ano passado. Destruiu a fazenda completamente, usava da melhor tecnologia possível, totalmente irrigada. A fazenda era uma pequena propriedade, não é nada gigantesca. Uma comunidade de japoneses, né, são imigrantes. Isso faz mais de um ano, ninguém foi penalizado, a situação passou. Então, é uma coisa incrível. Às vezes a gente para, por que o Brasil não dá certo? Se a questão, eu estou dizendo um dos assuntos, se um daqueles mandamentos, não furtarás, e também não cobiçarás, eu não posso cobiçar algo que não pertence a mim, pertence a alguém, porque se fosse comum, não teria não cobiçarás ou não furtarás. Então você pode ter certeza, pegando um item que a gente não liga na parte da economia, que não dá certo no Brasil, que a gente às vezes é um atraso, é essa questão desses desrespeitos a alguns preceitos que estão lá na Bíblia. Por isso que você nunca vai encontrar um movimento sem terra nos Estados Unidos. Por quê? Porque o direito de propriedade é algo inviolável, é algo que se respeita. Ninguém invade e não fica sem penalidade. Estou falando em termos de fazenda, mas você pode pegar aí. A gente é sempre o quê? Complacente, né? A sociedade vai aceitando. Me lembro onde é que aquele prédio aqui da Polícia Federal que caiu
né, que desabou, graças a Deus não havia, mas é uma invasão e a gente é complacente, a gente aceita aquilo vai indo. Então, nessas coisas que eu acho que a gente acaba não aprendendo. E os americanos são interessantes, isso daqui é o principal símbolo da Revolução Americana, quando eles saem de uma colônia e ganham a sua independência, que é o que eles chamam de Liberty Bell, que é o sino da liberdade. Agora, sabe o que é interessante? Esse sino da liberdade, que é o ápice do americano, eles vão lá na Filadélfia e visitam isso, tem uma frase de Levíticos, capítulo 25, versículo 10, ele diz o seguinte: proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Olha que interessante, quando eles fizeram a Revolução, eles fizeram esse sino, isso lá em 1776, 1777, e eles tocavam esse sino, toda vez que os parlamentares, isso em plena guerra, guerra pela independência, eles iam fazer uma reunião do Congresso, eles tocavam esse sino na Filadélfia e diziam: olha, população, vamos para o Congresso, vamos lá para aquela Câmara onde os parlamentares estão reunidos, porque pode ser que eles vão tirar alguma liberdade nossa. Então veja só que interessante, em todo grande momento hoje dos Estados Unidos, eles voltam a tocar esse sino. Será que a gente não precisava de um sino desse aqui no Brasil? Porque você pode ter certeza, cada vez que o nosso Congresso Nacional se reúne, alguma liberdade ele vai tirar sua. Não sei qual, ou de expressão, a gente viu o que aconteceu aí com o STF, ou a Câmara Municipal aqui de São Paulo, você pode ter certeza, quando ela for se reunir na semana que vem, alguma liberdade ela vai tentar tirar, alguma dificuldade, algum constrangimento ela vai tirar. Então é esse tipo de visão que a gente acaba não tendo. Aí eu quero colocar, não sei se vocês sabem, só para fazer uma provocação aqui, Adam Smith, ele era um puritano, o pai dele era pastor, lá escreveu, e ele era muito mais um filósofo moral do que um economista. A gente conhece Adam Smith, né, pela riqueza das nações, mas a principal obra de Adam Smith é a teoria dos sentimentos morais, onde ele faz uma análise moral da economia. Então, só para vocês terem uma ideia como era essa visão. Mas o que eu acho interessante disso? Porque a gente tem que trabalhar com dados, eu tenho que saber o que está se passando, porque não adianta eu ficar aqui trazendo alguma ideologia. Hoje, de uma maneira geral, todos os países que têm maior liberdade econômica é isso, facilidade de abrir uma empresa, facilidade de tocar o seu negócio, da livre iniciativa e adiante, você tem menor corrupção, maior expectativa de vida, direitos civis, meio ambiente, mortalidade infantil. Isso é uma regra geral em termos de liberdade econômica. Então, nesse tema que eu acho que se a gente não associar a economia e essa questão do grau de liberdade que o cidadão tem, ou seja, onde você tem menor o Estado e maior o indivíduo, essas coisas realmente elas não vão avançar. E olha que coisa interessante, esse mapa, você pode comparar, às vezes você pode falar assim para mim, mas existem países que têm um gigantesco estado de bem-estar social, como a Dinamarca, como a Suécia, os países escandinavos de uma maneira geral. Sim, eles têm uma assistência social muito grande, mas a Dinamarca, qualquer um dos países nórdicos de uma maneira geral, eles estão entre os 20 países mais livres do mundo em termos de economia. Ou seja, eles são livres e têm a sua assistência social. Esse é o mapa, olha que coisa interessante, são os países mais caridosos do mundo, aqueles países que mais praticam a filantropia. Se eu for falar em economia, eu estou preocupado em atendimento aos necessitados, aos pobres de uma maneira geral. E é uma coisa interessante, não sei, a Igreja de Pinheiros deve ter algum programa aqui, parte social, sopa, ou sei lá, qualquer coisa desse tipo. Olha que interessante. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que estar muito preocupado com a economia. Se você tem um programa aqui de alimentação dos pobres, daqueles que estão na rua, para você fazer isso, o que você precisa antes de fazer essa alimentação? Alguém tem que ter tido a capacidade de ter produzido aquela comida. Se na época do inverno eu vou fazer uma distribuição de roupas de inverno, qual é a minha visão de economia que eu tenho que ter? Bom, alguém tem que ter tido a liberdade de ter produzido aquelas roupas. Porque às vezes há um economista que ele sempre fala o seguinte, chamado Frederic Bastiat, que nenhuma escola, infelizmente, de economia nesse país estuda. Ele diz o seguinte: o problema nosso é aquilo que a gente vê e aquilo que a gente não vê. O que eu vejo no ato de caridade? Puxa, que bacana, aqueles irmãos saíram e estão entregando roupa, e estão atendendo aquelas pessoas, aquilo é maravilhoso. Agora, o que eu não vejo por trás disso tudo? Bom, lá atrás tinha que ter tido um produtor de algodão, que tinha que ter uma semente, tinha que ter um adubo, tinha que ser plantado, uma tecelagem, alguém que vendeu. Isso é o quê? Isso é liberdade econômica. Se eu não tiver liberdade econômica, eu não vou produzir esses bens para que eu possa fazer essa caridade.
E os países mais, esse gráfico aqui mostra os países são os mais caridosos. Não tem nenhum país que pratica tanto a filantropia como os Estados Unidos, voltando lá, que é um dos países mais religiosos. Agora, sabe o que é interessante? Quando você pega esse mapa dos países mais caridosos, eles também estão relacionados com os países que têm mais liberdade econômica. Ou seja, aqueles que têm mais liberdade para investir, para fazer, para tocar os seus negócios, são os países também que mais têm praticado isso. Então, se eu estou preocupado em acudir ao necessitado, como Deus tem me recomendado em diversos versículos, eu tenho que abrir a minha cabeça. E como é que eu posso entender essa parte econômica? Como é que eu posso praticar isso? Eu tenho que ter essa liberdade econômica, uma disponibilidade maior de bens para que eu possa atender. Até uma questão moral por trás disso. Agora, qual que é a nossa grande dificuldade no Brasil, em termos de visão política? Eu acho que nós tivemos um grande erro. A nossa Constituição, ela foi feita em 1988, um ano antes da queda do Muro de Berlim, onde a gente tinha uma visão errada do mundo. Então, enquanto nos Estados Unidos, qual que é os direitos que eles têm lá? São aqueles 3 direitos inalienáveis. A nossa Constituição, nós colocamos 72 direitos. E o duro que hoje é o seguinte: eu não posso ser contra nenhum desses direitos. Como é que eu vou ser direito contra a família, a criança, o adolescente, aos índios, alimentação, seguridade, coisas desse tipo? Agora, o que está acontecendo? Eu acho que nós estamos trocando Deus. Nós estamos tirando o Deus da minha vida e colocando um outro Deus que se chama Estado. Porque quando eu vejo isso, para mim parece que o Estado é a vida, o Estado é o caminho, o Estado é a verdade, porque o Estado tem que me dar tudo. Para que eu vou orar para alguém se o Estado vai me dar comida, vai me dar educação, vai me dar casa, vai me dar bem-estar? Então nós estamos tomando uma visão errada, principalmente nesse país onde tem uma mão pesada sobre a interferência do governo na vida das pessoas. Eu diria que isso é a quebra do primeiro mandamento. Eu não tenho dúvida nenhuma. Não terá outros deuses diante de mim. Agora, eu tenho o quê? Eu tenho o Estado. O Estado tem que fazer tudo. O Estado, eu tenho que jogar para ele. Eu terceirizei aquilo que Deus deu a mim, a você e à igreja. A caridade, a assistência, tudo isso foi dado a nós. E não ao Estado, ao governo. Então, nós temos errado. Louvarei o Senhor durante a minha vida. Não confieis em príncipe, quer dizer, eu não posso confiar no governo, eu não posso acreditar que ele que vai resolver essas coisas. E nesse ponto, quando eu falo em termos de economia, como eu estava dizendo, não é objetivo aqui, mas eu sempre gosto de falar sobre isso. Eu acho que a gente, no nosso sistema educacional, a gente não ensina essas bases cristãs. A igreja, na minha opinião, a igreja cristã, ela não tem olhado para isso. Eu tenho certeza que aqui nessa sala, ninguém é contra o sistema de educação pública. Agora, um dia a gente tem que ter a coragem de chegar e analisar e falar o seguinte, principalmente, por exemplo, não vou nem falar do ensino superior, que isso é mamão com açúcar, mas se você pegar lá o ensino médio, o ensino fundamental, de uma maneira geral, a totalidade dessas escolas, elas são anticristãs. Elas não estão ensinando nada dos valores que você... Eu sempre gosto de dizer o seguinte, o que está acontecendo nesse país é que nós estamos mandando os nossos filhos para Roma e eles estão voltando romanos. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Tenho certeza que a igreja de Pinheiros não é diferente do resto que acontece no Brasil. O maior problema nosso em perder membros de igreja é na idade universitária. E nada chega da universidade, aquele conflito, aquela mudança de cabeça. Isso lá nos Gideões, eu tenho irmãos, em várias atividades, são pessoas que estão se desligando por essa falta de... Então, essa questão da educação, a gente tem que tomar muito cuidado. E olha o que é interessante, quando eu tiro Deus, eu coloco um Estado. Onde eu posso falar muito sobre isso? Eu posso pegar as duas Alemanhas, que é o mesmo povo, a mesma cultura, a mesma língua, mesmos hábitos. Aí você tem um regime político que divide, um continua tendo a liberdade de crença, o outro não. Esse é o mapa de ateístas, ainda na Alemanha, isso agora, já em 2012, depois da queda do Muro de Berlim. Então você vai ver como até hoje você tem um número de ateístas muito grande, onde naquele sistema econômico o Estado fazia tudo. E olha que interessante, na antiga Alemanha comunista, a pesquisa foi incapaz de encontrar uma única pessoa com a idade inferior a 28 anos, na antiga Alemanha comunista, que acreditasse em Deus. Porque eu acredito no Estado, o Estado tem que me dar tudo. É o ateísmo puro. Tiro Deus, coloco o Estado, é ele que vai me suprir, eu vou trabalhar em relação a isso. Então isso é um dado interessante. Agora, existem vários estudos. Às vezes a gente não associa esse governo grande, esse governo presente na economia com o ateísmo. Olha só essa pesquisa. Quanto maior o governo, mais a religiosidade
diminui. Quanto melhor o bem-estar, maior a riqueza, aquele governo grande, mais a religiosidade diminui. Não existe exemplo clássico no mundo como a Europa. Muitas pessoas falam, por que as igrejas estão esfriando na Europa? O que está acontecendo na Europa? O berço da reforma, de Martinho Lutero, de Calvino, por que eles se perderam? Resposta simples, olha só, a Europa hoje ela tem uma população em torno de 7% da população mundial, produz 23% do PIB. Só que nessa proporção, ela tem 58% dos gastos mundiais com políticas de bem-estar social. Ou seja, o governo que vai dar tudo, o governo que fornece tudo. Qual o resultado? Quem é que for visitar a Europa vai ver isso. A coisa mais clássica que tem é esse tipo de cena que você vai poder encontrar na Europa. Pode ser na Inglaterra, pode ser na França. Igrejas centenárias, igrejas históricas à venda, em liquidação, fechando. Esse tempo atrás, agora eu estava em Londres. A igreja presbiteriana, uma das cidades lá de Londres, um dos bairros de Londres, se reuniu com a igreja metodista. Então imagine que isso aqui fosse esse templo da igreja, o que eles fizeram lá no domingo? Das 9 às 10 é o culto da igreja metodista. Das 11 ao meio-dia é o culto da igreja presbiteriana, porque não tem membros, o custo de manter o templo é muito alto, então eles venderam um templo e dividem outro templo, que é uma coisa incrível. A mesma igreja fazendo esse tipo de coisa. Por quê? E o que eu acho que é interessante? É que eu falo, às vezes a gente não olha a nossa herança como reformado, e eu posso pegar lá os católicos na igreja de na escola de Salamanca, por exemplo, essa questão da liberdade. Talvez uma das principais epístolas de Martinho Lutero é da liberdade cristã. É um documento monumental que Lutero escreveu lá na Reforma Protestante sobre essa questão da liberdade e que eu acabei esquecendo. E não só isso, eu tenho vários reformadores, cada um desses reformadores, vocês imaginam o problema que os reformadores tinham, e a gente esqueceu dessa herança. O que são os reformadores? Os reformadores eles tinham um receio do poder civil da época. É só você pegar, por exemplo, os franceses, você pegar a Noite de São Bartolomeu. O que era aquilo? Era o poder do Estado numa perseguição religiosa. Então ninguém como tanto, cada um, reformadores de primeira geração, reformadores de segunda geração, cada um deles escrevendo sobre isso, a importância da liberdade, a importância de eu limitar a ação do governo, que ele não interfira na minha vida, que ele não interfira na minha família, que ele não interfira na educação dos meus filhos. E eu sempre esqueci isso. Eu acho que não, o governo tem que fazer, eu tenho que esperar algo de Brasília que vai resolver. E isso não é herança reformada que eu tenho. Esse Altuzzo aqui, por exemplo, em 1603, já é um reformador de segunda geração. Ele escreveu uma obra fantástica. Ele tem um princípio que chama princípio, que também a Igreja Católica depois abraçou isso, que chama o princípio da subsidiariedade. O que é isso? É se você lá na base da pirâmide da sociedade tiver alguém que tem algum tipo de problema, primeiro tem que ver quem são os próximos, quem são os familiares, para poder atender aquela necessidade. Se aqueles familiares não atendem, quem é os vizinhos, quem é os mais próximos? Se aqueles, ou a igreja, ou uma entidade civil não atender, aí é que eu começo a subir o poder local, municipal, o poder estadual, para que depois eu possa chegar no poder federal. O Brasil é exatamente o contrário. Eu tenho um problema, eu não aciono a comunidade local. O que eu faço? O governo vem e vai lá para interferir. Então é um dos princípios que a gente tinha lá na reforma e que a gente acabou esquecendo disso. E foi tão interessante a contribuição que eles têm sobre isso. Isso aí são comentários que eles fazem sobre sistemas de governo, sistemas econômicos. Eu não vou falar para a gente não perder muito tempo, mas é uma coisa interessante. Agora eu quero pegar aqui sobre nós presbiterianos. Nós temos uma herança fantástica que é chamada Bíblia de Genebra, que você tem aí. A Bíblia de Genebra que você tem hoje ela é bem diferente da primeira edição. Por quê? Porque os tradutores e os editores acharam tem coisa aqui que a gente não precisa saber. Mas a Bíblia de Genebra, na realidade, ela foi uma Bíblia contra o rei. Não sei se você sabia disso. Ela foi a primeira Bíblia de estudo, a primeira Bíblia que dividiu em versículos, mas ela tinha um posicionamento contra o poder absoluto do rei. Isso foi uma coisa incrível na Reforma Protestante, porque até então você só tinha reinados, você só tinha reis e rainhas. E eles chegaram e falaram: ora, não existe o direito divino que Deus está te dando, não existe. O que existe são o povo que possa eleger os seus representantes. Esse é um dos princípios básicos da democracia. E Calvino, inclusive, ele faz diversos comentários sobre isso. Ele usa, por exemplo, quando aquelas parteiras elas desobedecem
a ordem do faraó. Olha, você não vai poder fazer isso, porque se eu tenho que obedecer, eu tenho essa obrigação de cumprir aquilo que o governo faz, eu não posso reagir ao poder do governo. O governo falou, não, você pode. E ele cita um dos exemplos, as parteiras, elas desobedeceram, e ele justifica, ele faz todo um estudo sobre isso. E há vários itens que a Bíblia de Genebra traz. Ele pega lá o caso, por exemplo, de Daniel, quando ele desobedece a ordem do rei. Então, eles sempre foram assim, olha, eu tenho que limitar o governo. Eu diria que a segunda grande contribuição da reforma protestante é uma limitação do poder civil, daquele governo civil que ele não possa intrometer. E hoje é o contrário, a gente aceita aqui, a igreja, o pastor Hernandes, né, não teve lá o cada dia, que foi proibido por acho que o Ministério Público. O que é isso? Interferências do governo nos assuntos que não são do governo. E a gente tem aceitado isso realmente passivamente. Então, tem uma série de contribuições, uma série de coisas que a gente coloca, os reformadores colocaram nessa questão da limitação do poder do governo. Agora, isso tudo, se eu tenho um governo que interfere na minha vida e não deveria, isso eu posso mudar. Agora, graças a Deus, nós temos um país totalmente diferente. Isso aqui é uma pequena comparação. Isso aqui, por exemplo, é o Egito. Eu gosto de fazer isso porque eu sou agricultor. Aqui você vê o Rio Nilo e só nem menos de 3% do Egito é agricultável. 97% do Egito é deserto, principalmente o deserto do Saara. Isso é uma coisa que eu não consigo mudar. Isso não tem jeito. Por mais que eu queira, isso é uma situação inalterável. Agora, o Brasil não tem esse problema. Graças a Deus, os nossos problemas são outros que a gente pode mudar de uma maneira muito fácil. Em relação, em termos de economia, existe uma coisa que a gente esquece muito quando fala que a gente não liga muito. Tem um versículo que eu gostaria de grifar sempre e está aí colocado, né, como bússola da sua vida. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos 3:23. O verdadeiro cristão, o que ele é? Ele é cético em relação ao governo civil. Não é porque esse governo... não, olha, quando mudar, quando for alguém do meu partido, quando for alguém alinhado com as minhas ideias, com a minha ideologia, o Brasil vai mudar. Esquece, porque todos pecaram. Nós, de uma maneira geral, nós temos que ser reticentes em relação ao poder público. Eu não estou fazendo nenhuma crítica a esse governo, ao passado, ao próximo que vier, mas uma coisa eu tenho certeza para você: o próximo presidente desse país, não sei quem vai ser, ele vai ser um pecador. E ele carece também da glória de Deus. Por isso eu não tenho que depositar as minhas confianças nele, que ele vai mudar o país, que ele vai morar. Não, esquece. Romanos 3:23. Isso é tão interessante que um cristão, também grande economista, chamado James Buchanan, ele criou uma escola de pensamento chamada Escola da Teoria Pública. O que é isso daí? Ele dizia o seguinte, e ninguém explica tão bem isso como é incrível o que aconteceu na Lava Jato. A gente não está aprendendo essa lição. Isso é, na minha área também, é um dos delatores, é um dos diretores do frigorífico da JBS, e olha o que ele disse, né? Nós demos propina para 28 partidos, esse dinheiro foi desmembrado, não sei quantos deputados federais, estaduais, senadores, governadores, essa coisa toda. Governo grande. E eu ainda continuo acreditando que o governo vai mudar, que o governo vai alterar isso. Romanos 3:23. Então esse James Buchanan ganhou um prêmio Nobel nessa escola da Virgínia, também chamada, e ele dizia o seguinte: a gente tem a ilusão de que quando um cidadão, ele é um empresário, ele é um comerciante, seja qual seja o porte, ele é um egoísta, ele só pensa nele, ele só quer ter lucro e essa coisa toda. Agora, quando ele sai dali, eu não estou fazendo nenhuma crítica aos funcionários públicos, mas a gente tem aquela ilusão. Quando ele deixa aquela posição da sociedade civil, ele entra no poder público, agora ele é um abnegado, ele é um santo, ele está preocupado com os interesses do país e assim por diante. Não, eles também são pecadores, eles também vão errar. Eu não posso acreditar nisso achando que isso é que vai melhorar. A Lava Jato poderia ter sido uma grande lição para a gente, e não é. A gente continua achando que é o governo que vai resolver os problemas, e aí está a teoria daquilo que a gente falou. E talvez não tenha nenhum estado tão grande que a gente possa trazer e possa fazer algum comentário como é a Coreia do Norte. Você vai ver um estado que ele é dono de tudo, ele faz tudo, ele supre tudo. E aí, se você chegar, por exemplo, num sábado como hoje, a juventude de lá não tem internet, não tem acesso a nenhum tipo de internet, não é porque não existe internet. Um programa de fim de semana de uma garota como a minha filha, que, por exemplo, 18, 17, 19 anos, é ir nas grandes praças públicas,
bem arrumado, chega lá, ele encontra uma jovem, encontra um jovem, e os membros do Partido Comunista, os membros do Exército, juntam esses jovens e eles ficam dançando, né? Esse é o programa que eles têm no fim de semana lá na Coreia do Norte. Na realidade, eles não dançam, eles marcham, né? Olha só, todas as músicas exaltando o grande líder, todas as músicas exaltando o regime comunista, exaltando o Estado e assim por diante. Então, o que é isso? É o Estado. Eu tirei, meu Deus, e coloquei uma outra pessoa que vai tomar conta de mim, vai tomar conta da minha família, vai tomar conta dos meus filhos, vai tomar conta das gerações futuras. É a crença desse tipo de coisa, né? Por isso que se chama o grande líder supremo, como se chama lá na Coreia do Norte. Agora, o que é interessante? Vocês sabem muito bem disso, por exemplo, como é que é o presbiterianismo lá na Coreia do Sul. O que é triste? Se você pegar o mesmo povo, a mesma língua, eu não tenho que me preocupar com política, eu não tenho que me preocupar com economia, eu sou um cristão, eu quero dar minha contribuição dentro da igreja. Olha o que aconteceu na Coreia. Mesmo povo, você viu aí como que era na Coreia do Norte. E como que é na Coreia do Sul? Vocês têm uma série de parcerias com a Sarangue. Eu fiz questão de colocar esse vídeo, que isso aí é a Sarangue, ó. Na época que eu fui lá visitar 7 cultos no domingo, cada culto 13, 15 mil pessoas, às vezes eles cabiam nos cursos ao lado. Agora, o que nesse dia eles estavam consagrando 108 pastores, novos pastores, a maioria deles como missionários. Agora, sabe o que é o triste disso tudo? Mesmo povo, mesma língua, mesma cultura, só um regime político, regime econômico que dividiu. Um não pode ter acesso a Deus, posse da Bíblia significa morte, e o outro você vê isso daí. Então, como eu tenho que me preocupar com essas coisas, como eu tenho que saber como o mundo tem caminhado. Isso aí, minha filha, também a gente visitando outro regime onde o Estado faz tudo, né? Eu sempre disse para ele, olha, não tem um setor onde as coisas acontecem tão rápido como a agricultura. Quando o Estado intervém, o primeiro setor que falha e que não produz é a área agrícola. É só você entrar no supermercado e que você vai ver. Eu estava dizendo isso para ela. Aí nós estávamos lá em Havana, em Cuba, e aí essa é a caçulinha, Giovana, aí nós entramos e falamos, repara bem, nós somos num supermercado de turistas, é um supermercado diferenciado, que não é o supermercado do cubano comum. Aí ela falou, pai, o senhor está errado, olha só como é que está cheia essa prateleira. Aí eu tirei a foto com ela. O que só tem nessa prateleira? Só tem maionese. Você entra na gôndola do supermercado, não tem nenhum outro tipo de produto, só maionese. Por quê? Porque esse grande problema do Estado intervir, o Estado acabar produzindo e levando essas coisas. Quero falar rapidamente um negócio que é interessante sobre economia, e que às vezes eu vou dar um cutucão e você vai falar, pô, barbaridade que ele está falando, eu vou dar uma provocada. A gente tem que tomar muito cuidado, que hoje é um discurso em termos de mundo secular sobre a questão da desigualdade. A desigualdade é algo que afeta a gente, a desigualdade às vezes é algo que machuca, mas mais preocupante que a desigualdade é a questão da pobreza extrema. Por que eu estou falando isso? Porque eu não tenho que estar muito preocupado em relação à desigualdade em si. Bill Gates, eu não sei, deve ser 1 milhão de vezes mais rico do que eu sou. Agora, a riqueza dele não atrapalha nada a mim. Essa desigualdade, ela não me afeta tanto como se eu souber que tem alguém lá que não tem o que comer. É isso que eu tenho que estar preocupado. E para cristãos, eu queria dizer uma coisa, a família, ela é geradora de desigualdade. Então, como pode isso? Porque o que a Bíblia fala que eu tenho que fazer? A Bíblia fala que eu tenho que fazer o seguinte, que um homem de bem, ele deixa uma herança aos seus filhos. Então, imagine que você tem 2 casais, e um determinado casal, por opção própria, falou, olha, eu quero levar uma vida mais tranquila, eu vou trabalhar menos, me contento com esse emprego que eu não preciso, às vezes, trabalhar mais no sábado, eu quero viajar mais, quero curtir mais a vida. É uma opção pessoal deles. Agora tem um outro casal que fala, não, nós vamos trabalhar mais, eu vou me dedicar mais, enfim, eu vou ter um tipo de negócio que vai tomar mais tempo. É uma opção. O que acontece? Num determinado momento da vida, você vai ter uma diferença financeira entre esses casais. Pode ser membros aqui da mesma igreja. O que acontece que eu tenho que fazer? E eu tenho que passar essa herança para os meus filhos. Quando eu passo isso, o que eu estou passando para frente? A desigualdade. Então não tem como. Se eu falar assim, eu sou um guerreiro da desigualdade, você está sendo um guerreiro contra a família. Porque a família, ela acaba levando a essa desigualdade. Não só isso, a Bíblia fala que, inclusive, que eu tenho que deixar uma herança para os filhos dos meus filhos. Há vários versículos sobre isso.
Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com essa questão da desigualdade. Muito mais importante do que desigualdade é a questão da pobreza. Então a desigualdade, sim, eu tenho que minimizar, a questão de oportunidades, mas em termos de resultados econômicos, eu tenho que ficar um pouco atento sobre isso. Isso aqui eu não vou comentar sobre isso, que isso, a gente ganha um pouquinho de tempo, porque sempre tem essas coisas, o seguinte, o mundo piorou, a gente precisa atuar, há uma série de dificuldades que eu tenho que atentar. Preste bem atenção, não há nenhum dado dizendo, eu não estou aqui fugindo da raia, que a gente tem que combater a pobreza, tem que combater a miséria, mas nenhum dado indica que o mundo tem piorado. Pelo contrário, em termos de pobreza, em termos de miséria, o mundo tem melhorado. Qualquer um desses dados, qualquer uma dessas fontes que você pegar, resumindo, a pobreza caiu nas últimas 5 décadas mais do que caiu nos últimos 500 anos. Esse relatório de Yale diz o seguinte, olha, um relatório muito interessante. De 1992 a 2012, em 10 anos, foi o mais veloz período de redução da pobreza que o mundo já viu. Eu acho muito difícil ter alguém aqui agora, nesse tempo, e dizer o seguinte, olha, o meu pai ou a minha mãe teve uma vida melhor do que a minha. De uma maneira geral, a nossa vida, a vida que os meus filhos têm, é muito melhor que as vidas do que os meus avós, do que dos meus pais. Essa é a realidade da vida que a gente tem vivido. E a gente não tem reconhecido isso. Claro que às vezes por decisões erradas, você muda de vida, você fica de ponta cabeça e você cai naquele padrão, mas foi uma decisão errada pessoal sua, não teve nada a ver em relação a isso. Eu sempre gosto de mostrar uma coisa que é engraçada. Não sei se aqui, por exemplo, alguém acabou passando por isso. Eu nasci em uma fazenda, e lá onde eu nasci, eu tomava banho nesse tipo de chuveiro. Você tinha uma corda, você abaixava o chuveiro, punha aquela água quente, depois você subia na corda, e aí tinha uma manivelinha, e você abria aquela manivelinha e caía água. Então você tinha que tomar 18 litros de água, tinha que durar o seu banho, era o que você tinha que fazer. Eu era garoto, isso era o maior divertimento para a gente. Quem? Você vai mostrar isso para meus filhos, eles assustam. Pai, o que é isso? Como é que pode? Olha que coisa interessante esse dado aí. Há poucos dias eu peguei da Money Week e disse o seguinte: 1 em cada 3 bebês que estão nascendo agora, nesse momento, vai viver até 100 anos. Isso é um dado inimaginável para os meus pais ou para os meus avós. Então o mundo tem melhorado. Cuidado com esse tipo de coisa que a gente fala. Temos grandes desafios, sim, ninguém está dizendo que não tem. Mas não venha, não, o mundo está piorando, a gente precisa mudar as coisas. Não é assim. Tanto é que pela primeira vez na história, o mundo tem menos de 10% da população vivendo na extrema pobreza. Isso é aquilo que a gente poderia chamar de o relógio da pobreza. Ele também está online. Pela primeira vez, hoje nós temos aí um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. Pela primeira vez na história, você tem menos de 10%. Aqui são 647 milhões de pessoas vivendo na pobreza, e aqui são as pessoas que estão saindo da pobreza. Você pode ver ali, que estão saindo ali, na Índia, nas Filipinas, na China, na Indonésia. Aqui é o que está saindo, e em cima, fora da meta, são as pessoas que estão entrando na pobreza no mundo. Na Venezuela, na Coreia do Norte, e que estão saindo. Então hoje, em média, mais de uma pessoa por segundo está deixando a miséria, está deixando a pobreza. Então a gente tem que tomar cuidado. E o que tem sido feito isso? É essa liberdade econômica das pessoas poderem gerar bens, gerarem comida, produzirem essas utilidades que as pessoas, de uma maneira geral, elas precisam. Em termos de economia, uma coisa interessante, isso aqui, se eu vou colocar esse versículo, às vezes a gente acaba passando por cima. Não existe nenhum livro tão duro em relação ao trabalho, à sua dedicação em termos de economia, como é a Bíblia. Aliás, para mim a Bíblia é o melhor livro de empreendedorismo que a gente pode ter, né? Então, esse versículo é extremamente duro e que a gente passa por cima dele. Mas se você pegar isso aqui e dizer o seguinte, olha, se alguém não quer trabalhar, o quê? Também não coma. Já pensou se eu fosse praticar isso nos programas de caridade lá da minha igreja? A gente passa por cima desse versículo, né? A gente só entrega o sopão, só entrega, mas não pergunta, fala, você quer trabalhar? Então, a gente tem que, eu não estou aqui fazendo nenhuma, eu estou fazendo uma reflexão com você, como a gente tem que começar a olhar para esse lado em termos de economia. Calvino tem comentários sobre Tessalonicenses, sobre esses versículos extremamente duros em relação a isso. Ele diz o seguinte,
que aquele que recebe alguma caridade e não quer trabalhar, ele está enganando o cristão. Ele está criando um ambiente cuja finalidade principal é ludibriar a igreja na qual ele pertence. Então, só para a gente ter uma ideia sobre isso. E sobre essa questão do Estado grande, isso é a Venezuela. Olha que coisa interessante, a Venezuela tem 117 vice-ministérios. E esse é um dos ministérios que você tem lá, olha, chama La Suprema Felicidade Social del Pueblo. Quem é que vai me dar felicidade? Quem é que vai me dar alegria no coração? O governo, para criar um vice-ministério. Quem vai dar felicidade é o meu Deus, ele que vai preencher os vazios da minha vida. Tanto é que você chega num ponto que você acha que esse tipo de coisa vai vir do governo, não vem do meu relacionamento com Deus. Tanto é que por isso, não sei se vocês viram que lá na Venezuela eles mudaram, né? O Pai Nosso que está no céu, é Hugo Chávez que está no céu. Então, você tem uma ideia onde chega essa utopia, essa coisa dele. Você vê, por exemplo, uma foto lá da Venezuela, da General Motors, que acaba de sair da Venezuela. Isso é uma foto que eu tirei escondida, depois até me repreenderam. Mas esse é um dos principais supermercados, a rede centenária de Caracas. Uma coisa incrível, você entra no supermercado, você não vê um produto, nada. Nesse supermercado eu encontrei uma pequena gôndola aqui, um pouquinho do lado esquerdo, que tinha produto de limpeza. Então, uma coisa incrível. Dá para você imaginar, eu não me interesso por economia, eu não me interesso pela vida política. Tá bom, você tem ideia do que os presbiterianos estão passando? Estou falando da nossa igreja, está passando na Venezuela. Uma Bíblia lá custa 5 meses de salário. Uma Bíblia, uma simples Bíblia. Você tem uma noção onde as coisas vão, né? E aí é que eu falo, não terá outros deuses diante de mim. Eu substituí a minha capacidade, o meu esforço para aquilo que o Estado poderia dar. Isso é uma coisa muito triste. Todo dia de manhã em Caracas você encontra uma fila gigantesca. Hoje tem mais de 3 milhões de venezuelanos que saíram, e a maioria são jovens recém-formados. Aqui é um cartório de reconhecimento dos diplomas universitários. A pessoa se forma, vai lá e ele quer depois reconhecer esse diploma. Isso é uma coisa que está nos afetando. Eu tenho uma filha minha que trabalha com os Yanomamis, ela gosta, de vez em quando a gente vai para Roraima, em Boa Vista. Isso é a Polícia Federal. Todo dia de manhã, você passar ali em frente, em Boa Vista, você vai ver lá essa fila de venezuelanos, viajam 230 quilômetros a pé para cá, uma fronteira, até chegar a Boa Vista, tentando um visto, tentando alguma coisa para que eles possam trabalhar aqui no Brasil. Afinal de contas, então, para que serve o governo? Eu só queria deixar isso aqui. Paulo e Pedro, eles definem muito bem para que serve o governo. Esse versículo aí, ele é muito claro em termos até de economia, né? O que ele está dizendo aqui em Romanos 13? Eu vou ler só essa parte que está aqui que ele fala, porque os magistrados não são para o temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade, o governo civil, o presidente, o governador, ou o prefeito, ou os juízes, faz o bem e terás o louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para o teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme. Então, o que é basicamente, eu poderia resumir o papel do governo? É louvar aqueles que fazem o bem e punir aqueles que fazem o mal. Basicamente, esse deveria ser o papel do governo. É exatamente o contrário do que a gente tem. Isso aqui é um programa que a gente tem lá na Síria, eu gosto muito de mostrar esse vídeo. Aí a gente está ajudando. Essa é uma cidade de Homs, tem 2 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia, 2 milhões de habitantes, não sobrou uma casa, não sobrou uma igreja, não sobrou uma escola, totalmente destruída, principalmente pelo Estado Islâmico. Se eu pudesse aumentar só um pouquinho o som, olha só como que ficou essa cidade. E esse programa que a gente tem é na tentativa de reconstruir as casas de cristãos que foram destruídas pelo Estado Islâmico. Então, 2 milhões de habitantes, a cidade inteira ficou dessa maneira. Uma coisa horrível. A guerra na Síria começou em 2011, basicamente. Agora, sabe o que é? Eu vou passar rápido isso aqui para a gente não perder muito tempo. Isso aí é um dos dados que a gente vê. Esse aqui era a casa de um cristão. O Estado Islâmico chega, só para vocês saberem. Eles marcam, eles põem um C e põem uma cruz e avisam: olha, saiam, porque você vai ser morto, você, a sua esposa, os seus filhos, a sua família. E eles não saem de lá. Uma coisa realmente impressionante. O que é interessante disso? Se eu pegar em 2017, que é o último dado que eu tenho, o número de homicídios que aconteceram no Brasil, que foram quase 64 mil assassinatos aqui no Brasil em um ano, os números do Brasil são maiores do que a guerra da Síria.
Ou seja, vocês têm tudo aquilo, uma cidade de 2 milhões de habitantes, completamente destruída. Aqueles números em termos de assassinatos é menor do que acontece aqui no Brasil. Ou seja, punir o malfeitor e louvar aquele que faz o bem é exatamente o que a gente não está fazendo. Isso aqui é uma coisa interessante que eu só coloquei, sabia que eu vinha falar aqui em Pinheiros. Isso aí é um presbítero, o presbítero Rafael, um presbítero da igreja presbiteriana, aí é Zabadani, no sul da Síria. O pastor foi morto, a família toda do pastor foi morto, ele era o que mais tinha um pouco de conhecimento de teologia. O presbitério honrou ele e nomeou ele como pastor. Então, hoje é o pastor Fuad que está lá. Isso aqui é a casa dele, que foi completamente destruída. Você vê ainda mensagens deixadas na parede pelo Estado Islâmico. Olha, faz os desenhos e várias mensagens dizendo: olha, sai daí porque nós vamos te matar. É uma coisa incrível. Esse povo continua lá. Para mim, não é o objetivo aqui para a gente falar. Eu fiquei muito tocado com aquilo que eu vi na Síria. Que, sabe, eu vou te dizer uma coisa: esse tipo de cristão, esse é um cristão perigoso. Esse tipo de cristão vai ter que ser abatido a bala, a fuzil, porque ele não se dobra. Pode ter Estado Islâmico, pode destruir a casa, pode deixar o que for, mas ele continua honrando e louvando ao Senhor. Agora, eu aqui, às vezes, na minha igreja, quantas vezes no controle remoto de televisão me deixa vir no culto, um jogo, um espetáculo, uma dor no joelho, uma unha encravada, incrível. A gente, esse aqui é o Estado Islâmico. A maioria da gente aqui, o Estado Islâmico não vai se preocupar não, porque a comodidade do mundo já tem desvirtuado a gente da igreja. Rapaz, trazendo o ponto que a gente queria, lembra? O papel do governo: louvar aquele que faz o bem, ajudar, estimular e punir aquele que faz o mal. Olha só, em uma semana, a decisão que o nosso Supremo tomou no ano passado, o ministro Barroso negou o pedido da Defensoria para indenizar famílias de policiais mortos. Poucos dias depois, o STF admite indenização em dinheiro para preso em situação degradante. Punir o malfeitor, louvar o que faz o bem. Exatamente o contrário. É o que nós estamos fazendo aqui no país. Então, essa é uma das coisas que a gente tem que procurar e saber. Em termos de economia, não existe nada melhor para um país, para sustentabilidade financeira, do que a família. A família é a base de tudo que você possa ter. E como a gente tem perdido essa guerra, como eu tenho medo de confrontar a redefinição que a sociedade tem tentado fazer a respeito do casamento, da educação dos filhos, isso afeta a economia. Você não tenha dúvida, quando você redefine família, estou falando em termos econômicos, não estou nem falando em termos religiosos agora, de valores que eu aprendi da Bíblia, mas isso afeta a economia e vai afetar muito aquilo que a gente tem colocado sobre isso. Isso é uma das coisas interessantes em termos de economia, só para usar alguns termos, não é o objetivo nosso. Não sei se você sabe a respeito dessa palavra chamada vocação. Essa palavra ela não existia até a tradução da Bíblia. Quando Lutero vem, ele chega lá em 1 Coríntios, ele para, e ele diz o seguinte: cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foi a primeira vez que ele colocou essa palavra. Então a palavra vocação, ela tem uma conotação religiosa. Nenhuma outra civilização conheceu vocação como Lutero explicou. O meu filho vai ser vocacionado para advogado, para ser médico. É isso, é aquele chamado que você tem. A Bíblia que traduz isso. Então, Lutero dizia que eu e você, nós somos como se fossem larvas de Deus, larva dele, né? E que nós vamos trabalhando, cada um no seu trabalho, cada um na sua atividade, e nós vamos construindo a tapeçaria de Deus, usufruindo da sua obra da criação. Então, é isso que ele fala: eu levei minhas filhas, isso aí são bichos da seda, não sei se você vê aqui as largatinhas, né? Elas estão comendo ali a amora e depois dali elas fazem a seda. Então, é esse tipo de coisa que Lutero fazia, que são milhares dessas larvas de Deus produzindo, gerando riquezas e assim por diante. Isso que são as pessoas vocacionadas. Não existe vocação do Estado, existe vocação do indivíduo, existe vocação do cidadão. Então, isso é uma das coisas interessantes que a gente... a Bíblia, inclusive, fala, tem um versículo interessante lá em Provérbios, na linguagem de hoje, né? Quando o governo é justo, o país tem segurança. Quando o governo cobra impostos demais, a nação acaba em desgraça. E aí a gente fala, né? A gente estava comentando com vocês, louvar aquele que está fazendo bem.
punir aquele que está fazendo errado. Eu sou agricultor. Às vezes a gente está aqui e acha que tem uma série de coisas para fazer. Isso é escoamento da soja. Final do ano passado, BR-163, Cuiabá, Santarém. Essa é a maneira como hoje a gente escoa. Isso é uma rodovia federal. Essa é a maneira como a gente está escoando safra ainda. A agricultura está aí, superávit, gerando uma série de coisas. As dificuldades que a gente tem. Eu teria que ajudar aqueles que estão louvando, aqueles que estão produzindo, aqueles que estão gerando empregos, aqueles que estão gerando prosperidade. Olha a dificuldade. Aliás, uma homenagem para as mulheres, porque é uma motorista, uma mulher, a motorista desse caminhão. E essa é a realidade que a gente está fazendo, é a realidade que a gente vive no país. E tem gente achando que não, tem outras coisas para a gente consertar, tem outros assuntos que eu tenho que estar preocupados com isso. Então essa é uma das realidades que a gente tem vivido e que infelizmente a gente tem passado sobre isso daí. A Bíblia tem uma coisa que ela fala que é interessante, né, quando ela fala lá em Deuteronômio, né? Porque o Senhor teu Deus, olha que coisa interessante, te fez entrar numa boa terra, terra de ribeiros. Eu estou usando esse linguajar de agricultor porque eu entendo bem, tentando passar isso para vocês. Terra que sai dos vales, é terra de trigo e de cevada, terra de figueiras e romeiras, terra de oliveira, terra de azeite. Não tem terra de figueira, não tem terra de azeite e mel. É uma terra que pode o quê? Produzir azeite, que pode produzir mel. Para isso eu vou ter que ser criativo. Para isso eu vou ter que ir lá e trabalhar aquela terra. Deus não chegou e deu pronto, olha, eu estou te dando mel, eu estou te dando azeite, eu estou te dando a figueira pronta. Não, Ele está dando uma terra para você fazer isso. Então a gente tem que ser criativo e desenvolver essa habilidade. E aí é interessante que um advogado lá de Belo Horizonte, ele pegou toda a parte da legislação tributária nossa e ele resolveu fazer um livro. Esse livro, esse está aqui, ó, pesou 7,5 toneladas, teve uma lombada de 2 metros e 16 centímetros. Como é que você vai ser criativo? Como é que você vai cumprir essa ordem de Deus num país que tem essa selva burocrática? Essa coisa, até que aquela história, a gente tem uma série de, o cara abriu uma empresa, agora, coitado, não sabe como é que ele vai fechar a empresa. A gente ri disso, mas é um desastre isso. Em termos de economia, em termos que eu possa realmente produzir. Eu sempre gosto de brincar. Você acha que a gente paga muito imposto ou não no Brasil, que o governo é grande? Eu gosto muito de usar esse slide, assim que a gente fala, para mostrar para meus filhos, né? É só você tomar 46% do sorvete deles. Aí eles vão entender que hoje, em média, é isso que você deixa de impostos para o governo. É impossível você sobreviver nisso. Não, mas eu não pago esse imposto. Claro que você paga. Vai no supermercado quando você tira um produto de lá, quando você abastece o seu carro, quando você compra uma passagem, a quantidade de impostos fora os que você paga. Então, em média, hoje, nós estamos com 46% dos nossos produtos, eles são tributados. A gente tem que mudar isso. Não há como você prosperar, não há como você ir para frente. Isso é online no dia de hoje, porque a gente já pagou de impostos no Brasil até hoje. Então, aquela história, eu acredito no governo, Brasília vai resolver, vou mandar dinheiro para lá e assim as coisas vão. Claro que eu tenho que pagar imposto, mas dentro daquele princípio do governo fazer o bem e punir o mal. Não essa quantidade gigantesca que a gente tem pago. Você sabe que o Brasil trabalha quase 6 meses por ano para você só trabalhar para o governo. Depois aí que você começa a trabalhar realmente para você. O que acontece? Nós estamos depositando tudo isso no governo, tudo vai ser lá, não cabe. Esse país público, eu sempre gosto de dizer o seguinte: nós precisamos de um novo Pedro Álvares Cabral. Porque o Brasil que o Pedro Álvares Cabral descobriu, não deu certo. Passou uma borracha nele, tem que descobrir outro Brasil. Desculpa, não estou fazendo nada, mas esse Brasil, com essa configuração pública, ele não vai chegar a lugar nenhum. Os dados são realmente tristes, né? E aí a gente tem na Bíblia diversos exemplos, quando a gente depositou a confiança. Olha, é o governo que vai resolver. Há diversas cenas até tristes, né? Aqui, por exemplo, quando Jezabel chega, ela toma aquela vinha, né? Para agradar ao seu marido. Então o governo às vezes é assim, ele vem, ele toma, ele expropria de pequenos, impostos altos, essa coisa toda. A Bíblia tem nos ensinado isso e a gente continua insistindo, a gente não tem ficado atento. Isso é uma coisa interessante. Fui fazer uma visita lá no interior da Paraíba, lugar difícil, um agreste, um produtor de queijo artesanal. Olha que interessante, ele colocou aqui do lado do queijo. Se você consegue ler aqui, está vendo um desenho aqui do lado direito aqui? Este espaço está reservado para o serviço de inspeção quando o governo reconhecer o queijo artesanal brasileiro. Então o sujeito está num local difícil, um local que é inimaginável você ver alguém tentar gerar alguma coisa lá dentro, está tentando produzir um bem, está tentando gerar riquezas para o país, e o governo
o menor apoio para ele. Pelo contrário, o governo deveria estar ajudando ele. Olha, esse sujeito está lá, ele não migrou para outro lugar, ele continua produzindo. Vamos ajudar ele. Não, está lá. Então, a falta de estimular aquele que faz o bem. Não sei se você sabe, por exemplo, a Paraíba, no ano passado, no final do ano passado, eu sou veterinário, ela proibiu a inseminação artificial em animais. Isso é uma coisa incrível. Estou falando de tecnologia, do mundo altamente desenvolvido, você não pode fazer inseminação artificial em animais na Paraíba. Negócio de mentalidade. O Ceará proibiu as pulverizações agrícolas em lavouras. Como nós vamos produzir qualquer coisa sem a pulverização? Ninguém está falando que tem que ir ao laboratório. Não, é outro assunto. Você não pode proibir, interferir e levar isso à falta realmente de produção. Agora eu insisto, essas coisas a gente pode corrigir fácil, mudar, ter essa visão diferente. Agora, eu não posso corrigir isso. Isso aqui é a agricultura mais moderna do mundo, que é a agricultura americana. Isso aqui é o meio oeste americano. 6 meses por ano fica desse jeito. Tira essa foto da janela do avião, debaixo de neve. Então, 6 meses por ano a agricultura americana tem que ficar adormecida. Enquanto que no Brasil eu posso usar a terra. Tanto é que você chega para um agricultor americano e fala assim: lá no Brasil eu faço 2 safras, dependendo eu faço até 3 safras. Fala, como você fala 3 safras? Eu planto soja, tiro a soja, depois eu venho e planto milho. Fala, não, é impossível você fazer isso. Por quê? Porque ele não pode fazer. Ele planta a soja, ele está colhendo a soja e está começando a nevar. Aí neva, ele para, a hora que está tendo degelo, ele tem que estar pronto. A janela de plantio de soja nos Estados Unidos, eles são o maior produtor do Brasil, está para e passo deles, eles têm 13 dias de janela de plantio no ano. Se ele perder aquela janela de plantio, ele perde a lavoura, ou vai chegar neve, ou o degelo foi tarde. Então é incrível, no Brasil nós não temos isso. Nós temos 365 dias de sol, chuva, água à vontade, essa coisa por aí. Então, graças a Deus, o país, Deus já deu. Deus já deu para mim, deu para você, e assim por diante. Isso aqui é só uma coisa interessante, quando a gente fala de economia sobre preguiça, a Bíblia fala muito sobre isso. Passei pelo campo de preguiçoso. A gente acha o seguinte, que o oposto de preguiça é o trabalho, e não é. Eu diria que o oposto da preguiça é a alegria. Eu não consigo ter alegria, ter um propósito na vida se eu sou um preguiçoso. Então, olha, não tem nenhum livro que bate tanto na questão da preguiça, não deixar para amanhã, depois eu faço, essa coisa toda, do que a Bíblia. Isso tem uma razão econômica. Quando eu exercito aquilo que está na Bíblia, eu sou um ser produtivo, porque eu não deixo para amanhã, eu não sou um preguiçoso, eu não protelo as minhas decisões, eu vou para frente. Então, só para tomar cuidado quando a gente fala de economia, sobre empreendedorismo, né? A parábola dos talentos, como ele usar os meus talentos, tem uma parte que o Senhor Jesus fala assim: negociai até que eu volte. Então, faça esse comércio, troque as coisas, avance, prospere, seja talentoso, use as suas habilidades. Há diversos versículos sobre isso e que a gente acaba esquecendo. E tem um que é fundamental sobre isso, que está lá em Gênesis 1:28, você já deve ter ouvido falar, que se chama o mandato cultural. Lá no começo, Deus chega para mim e para você e diz o seguinte: Deus abençoa e diz: sede fecundo, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal. Então, olha, essa criação que está aí fora, essa beleza, eu estou fazendo para você. Vai lá para fora, domine ela, sujeite ela, explore ela, vai encontrar ali a cura do câncer, vai encontrar novos medicamentos, vai encontrar novos produtos. Ontem eu estava lendo, na semana passada, eu estava no voo, quando eu vim para cá, foi descoberto uma nova reserva de terras raras no Japão. Não sei se vocês viram isso, a maior reserva de terras raras no Japão, numa ilha lá, meio submarina. Então, a fartura das coisas que Deus colocou à minha disposição. O cristianismo, ele é basicamente a única religião que tem um Deus criador. Você não vai ver isso nas outras religiões. Então Deus vem e Ele cria. Eu diria até que Deus, de uma certa maneira, ele é quase um empresário, porque Ele pega aquele caos e transforma aquilo em uma ordem. Ele cria essa beleza que a gente tem. Mas Ele está dizendo o que para mim e para você nisso daí? Olha, eu sou um Deus criador e você foi criado à minha imagem, à minha semelhança, e você também é um criador. Então eu tenho que usufruir isso, dominar aí, descobrir, eu tenho que criar as coisas, eu tenho que inovar, eu tenho que empreender. Esse é o mandato cultural que Deus está dando. Deus não está falando nada para o Estado fazer, para o Estado criar, para o Estado inovar. Deus está dizendo para mim poder realmente praticar isso. A gente esquece o mandato cultural assim, muito. Olha só isso daí, sobre agricultura. Mandato cultural. And change the world. One day, Santos Dumont
change the world. The next 34 years, we'll have to produce food the same quantity of the last 8,000 years. We need everyone to continue to change the world, and we as farmers will need to feed the world. The future. Veja o desafio que nós temos em termos de agricultura. Nos próximos 34 anos, nós vamos ter que produzir a mesma quantidade de comida que nós produzimos nos 8 mil anos passados. Veja só o tamanho desse desafio. Da onde vai vir essa comida em termos de futuro? Só para você ter uma ideia do que é o Brasil, eu quero trazer aqui um mandato cultural. Isso não é eu, não é Embrapa, não é nenhum brasileiro ufanista que está dizendo isso. Isso são os organismos internacionais como a FAO, que diz o seguinte, que dessa comida do futuro, se o mundo chegar lá a 9 ou 10 bilhões de habitantes, é o seguinte, 41% dessa comida vai ter que vir do Brasil, só 10% dos Estados Unidos, 12% da Europa, 15% da China. Então, quase metade da comida desses bebês que estão nascendo hoje no mundo, daqui para frente, a comida vai ter que sair daqui. E quem que você acha que vai produzir isso? O Estado, o governo vai entrar lá e interferir? Não. Isso aí são milhares de agricultores, como aqui no Brasil, a gente que está lá em Sorriso, gente que está no Chapadão do Sul, gente que está em São Gabriel da Cachoeira, gente que está acordando de madrugada, está querendo criar um novo sistema, procurando uma nova semente, um adubo mais eficiente. É um mandato cultural. Eu poder usar daquela terra para que eu possa produzir mais. Então isso é inovação, isso é aquilo que a gente chama de liberdade econômica. Só para, já estou quase terminando, quem é construir esse país? Às vezes as pessoas chegam e falam o seguinte, bom, mas eu preciso do governo em termos de economia, porque ele constrói o país, e não é assim. Quem construiu esse país foi o próprio brasileiro de uma maneira geral. Se você tivesse o Brasil público, nós seríamos o tamanho do estado de Tordesilhas. O que aconteceu? Esse Brasil, essas fronteiras que a gente tem hoje, foi graças a brasileiros, a esses bandeirantes, através das bandeiras, que expandiram a nossa fronteira, e o Brasil é o que ele é hoje, pelos brasileiros. Então isso é uma lição, o Brasil vai mudar o dia que o brasileiro mudar, o dia que o brasileiro tiver essa visão econômica da produtividade, do mandato cultural e assim por diante, e não ficar apenas dependendo do Estado e coisas mais. Isso é uma coisa só interessante que eu gosto muito de contar. O Brasil hoje é o maior produtor e o maior exportador de carne, de proteína animal do mundo. Para vocês terem uma ideia. Ufanismo? Não, mas o que é interessante? Tenho certeza que aqui na sala ninguém conhece esse sujeito aqui ó, do lado desse de boné aqui. Esse sujeito ele tem um nome bem brasileiro. Ele se chama José da Silva. O apelido dele é Dico. Por que eu estou mostrando isso? Você nunca vai ver uma praça, você nunca vai ver uma rua com o nome desse sujeito. Mas até 1960, o Brasil era proibido de importar gado zebu, gado da Ásia. Ele era permitido apenas importar gado da Europa. E a Europa, isso é coisa do Estado, coisa do governo, era um clima temperado. Nós vivemos um clima tropical. Então o gado temperado, o gado europeu, ele não se dá bem aqui. Então o que ele fez? Ele foi lá para a Índia, comprou uns animais diferentes, esqueceu o nome lá, essa raça chamava Ongole, trouxe aqui para o Brasil. Chegou aqui no Brasil, o governo não permitiu que ele desembarcasse esses animais, só para vocês terem uma ideia. O que aconteceu? Ele parou próximo ali de Cananéia, em alto mar, desceu os animais em alto mar, esses animais saíram nadando, ganharam a praia e entraram no Brasil de contrabando. E ele trouxe essa raça, chegou aqui, ele não lembrava mais do nome, chamava Ongole lá na Índia. Aí, mas veio lá do porto de Nelore. Nelore, na realidade, é o nome de um porto na Índia. E aqui virou a raça Nelore. Resultado disso, hoje quase 90% do rebanho brasileiro é gado zebuíno, é gado que veio da Ásia. E foi isso que possibilitou que o Brasil tivesse uma raça adaptada ao clima tropical, a esse sol escaldante que a gente tem, e fosse o maior produtor de carne. Se não fosse isso, um cidadão como ele e outros tantos, nós teríamos esse tipo de coisa, a gente estaria ainda com o pé duro, importador de carne. Quem é que não se lembra aqui, por exemplo, quando o Brasil importou a carne de Chernobyl, se lembra? Aquela carne contaminada, a gente se esquece disso. O Brasil se tornou, não por causa devido ao governo, mas se tornou essa grande potência graças a esse tipo de pessoa que vai produzindo e que vai aumentando. Isso é só uma coisa que a gente fala de liberdade econômica, coisa interessante que eu tive que passar. Eu fui fazer um documento junto a um órgão público, e aí tinha que reconhecer a minha firma, que é o único país também que você tem que fazer isso. Aí eu fui no cartório, assinei aqui em cima, a primeira assinatura, ele reconheceu a minha firma, aí ele perguntou, a hora que estava me entregando o papel, falou assim, mas aonde você vai levar esse documento? Eu falei, eu vou levar em tal repartição pública. Ele falou, não, doutor,
O senhor tem que reconhecer firma também do cartorário que está reconhecendo a sua firma. Então você está brincando. Não tem. Aí eu saí desse cartório, então eu assinei, fui nesse cartório, ele reconheceu a minha firma, eu saí desse cartório, fui em outro cartório, chegou lá esse cartorário de baixo, reconheceu a firma do cartorário que reconheceu a minha firma. É assim que é o Brasil. Isso é falta de liberdade econômica, é falta de você ir atrás dessas coisas e ficar buscando sobre isso. Eu sempre gosto de falar sobre isso, é interessante, vou passar rápido sobre isso, mas se você pensar bem, Jesus ele veio como um homem de negócios. Jesus ele veio como um pequeno empresário, não tão pequeno, se você pensar bem quando você vai ver o termo realmente que ele fala, porque Jesus era um carpinteiro, ele não era um sacerdote, ele não era um rabino, ele era um homem de negócios. Então, como através da economia, do meu empreendimento, do meu negócio, eu dou minha contribuição para o mundo. Isso é uma coisa muito interessante. Para finalizar, como a gente precisa mudar essa visão, entender o que se passou naqueles países ricos e trazer aqui para o Brasil. Se você pegar no mundo hoje, todos os países que têm uma área acima de 5 milhões de habitantes, você vai encontrar nessa bola verde. Se você pegar aqui nessa bola azul, são os países que têm mais de 150 milhões de habitantes, eles estão aqui. Se você pegar os países que têm um PIB de mais de $1 trilhão, eles estão aqui nisso aqui. Agora, se você pegar isso, quais são os países que estão nessas três bolas? Quais? 5 milhões de quilômetros quadrados, PIB de 1 trilhão e população de 150 milhões. É uma pena que o meu apontador não está mostrando. Mas se você está vendo aqui, na confluência das três bolas, só tem 3 países: China, Estados Unidos e Brasil. São os únicos 3 países. Que bênção que Deus deu para nós aqui como país. Nós somos o único que está nisso. E apesar de tudo que a gente tem sido feito, esse é o resultado que a gente tem desse país que Deus deu a mim, deu a você. E o que a gente precisa ter é uma visão diferente da parte da economia. Eu tenho que procurar entender essas coisas. O que Deus fala para mim. É claro que eu dei minha opinião pessoal, alguém pode ter algumas diferenças em relação a isso. Agora temos que entender como que a gente pode usar, apesar de tudo que tem acontecido com esse país, esse é o país em que eu e você vivemos. Os recordes que a gente bate em termos de exportação, em termos de biodiversidade, de reservas de água doce, as coisas assim por diante. Então, o país nós já temos. Deus nos deu uma maravilha. Deus nos deu realmente um país abençoado, diferente dos Estados Unidos, diferente de vários países asiáticos que têm limitações de água, limitação de declividade, de topografia e assim por diante. Era isso que eu queria trazer para vocês. Deus abençoe. Muito obrigado.